Pronto aí? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre memória. Mais precisamente os pecados, os erros, os equívocos empreendidos pela nossa memória. A nossa memória, ela é traiçoeira. Ela nos engana, nos prega peças constantemente, segundo Daniel Schachter. Isso não quer dizer que é defeito dela, é a forma como ela evoluiu. E alguns desses pecados são até importantes para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, nosso progresso enquanto pessoas. Ele vai destacar os 7 pecados da memória, os 7 espíritos da memória. Ele vai dizer o seguinte: não queremos uma memória que armazene todos os detalhes de todas as nossas experiências. Imagina se você lembrasse de tudo, nunca esquecesse nada. Seria bom. Tem coisas que você queria lembrar? Não. Coisas que eu não queria nunca mais lembrar. Verdade. Coisas que são traumáticas. Coisas que toda vez que eu lembro eu falo: puta que merda! Nossa Senhora, não volte para a minha memória. Quanto mais você quer esquecer, mais você lembra, né? Verdade. Pelo amor de Deus, desapareça. Não desaparece. Tem os pecados que ele chama de omissão e de comissão. Omissão são os pecados da memória que nos levam a esquecer. De comissão são aqueles que nos levam a lembrar. A memória às vezes nos leva a esquecer coisas importantes. E nos faz lembrar coisas que eu não quero lembrar. É, totalmente isso. A memória é uma merda, né? Peças. Nossa memória não é como um computador. Infelizmente. O computador, se você quiser deletar, você nunca vai ler. O celular é assim. Você nunca mais quer ver a pessoa, você vai. Sumiu. Desapareceu milagrosamente. Mas a nossa memória não. Você quer esquecer a pessoa? É que você vai lembrar dela. É foda. É triste a memória. Às vezes esquecemos coisas importantes por causa da transitoriedade. Ou seja, quanto mais o tempo passa, menos a gente lembra das coisas ou dos fatos. À medida que vai se distanciando, o fato lá do passado, lá da sua infância, por exemplo, você já não lembra mais com tanta vivacidade. Então, por conta disso, o que vai acontecendo? Essa memória vai sendo apagada, vai perdendo a vitalidade. E quando você recorda ela, você reprocessa ela, você está processando ela novamente. E aí, quando você reprocessa essa memória transitória, você corrompe ela, porque você insere coisas que não existiam na época que aconteceu. Toda vez que a gente tenta recordar e contar uma história do passado, a gente está reprocessando um fato que está na nossa memória. Quando você reprocessa, você acrescenta ou suprime coisas que tinham acontecido. Acrescenta coisas que não aconteceram e suprime coisas que aconteceram. Quando você reconta ou rememora, né? Então é transitória. Tem os pecados da distração. Esqueceu a chave e foi procurar e não achava? Esqueceu a chave para trancar de fora? Perdi o cartão. Perdeu o cartão de crédito? Carteira? Eu perdi carteira, já perdi celular. Já perdi dinheiro. Perdi dinheiro. Eu também. Eu tinha posto R$100 uma vez depois. Eu também. E tipo, foi no tempo de 2 minutos. Opa, fica certo. Eu tinha uma bolsa de cheia de lápis. Você deixa o seu celular no lugar que nem você deixou. Distração. Pecados de distração. Nossa memória ela vem pregando peças, fazendo a gente esquecer coisas que são importantes. Como você come? Não aparece outra coisa. Esqueci o celular e eu voltei a pegar a cadeira. Carteira, depois. Uma vez de sorte também. R$200. Uma vez eu esqueci uma carteira, voltei no lugar que eu estava e a carteira estava ainda.
A sorte que eu esqueci as carteiras na madrugada, né? Caiu no meu bolso de madrugada, eu voltei no mesmo lugar e consegui achá-la antes do dia amanhecer. Se eu tivesse amanhecido um pouco, tinha passado, tinha achado. Então, às vezes esquecemos coisas por distração, às vezes por bloqueio. Às vezes a nossa própria memória bloqueia. Como? Você sabe do negócio. O nome da pessoa. Nossa, eu lembro. Você quer ou alguma coisa, né? Eu li, peraí, tá aqui, ó. É porque tem outra memória bloqueando nela. Não, agora não. Me lembra dessa coisa que não tem nada a ver com o que você quer lembrar. Do que com aquela outra coisa. Então, o bloqueio também, isso é um outro pecado da memória. E às vezes nossa memória ela fica confusa. Às vezes ela ficou confusa por causa de por exemplo, uma atribuição equivocada. Algo que aconteceu, aí você acha que foi uma pessoa que fez, mas foi outra. Não foi você não? Na minha memória deve acontecer. Às vezes você acha que você foi você, não foi a pessoa que fez. A nossa memória tem isso, né? Ela atribui equivocadamente coisas do passado a pessoas ou situações e circunstâncias, porque ela é danada na nossa memória. Sugestionabilidade, às vezes nós mesmos sugerimos, ou os outros sugerem. É um fenômeno chamado de sugestão pela psicologia, que é quando você induz a pessoa a acreditar ou a forjar memórias de coisas que nunca existiram, que nunca aconteceram. Às vezes a gente mesmo, a gente pratica o auto-engano. Nós nos enganamos e inventamos histórias sobre a nossa vida que não aconteceu. A gente sugere para a gente mesmo uma coisa para a gente achar que a gente é ou fez algo, mas que nunca fez. Quando eu era criança, eu era invocado com um filme de karatê. Karatê, artes marciais. Aí eu inventei que eu era, ou que eu fazia karatê. Os meus amigos da escola, não vou fazer karatê porra nenhuma. Mas eu passei a acreditar que eu fazia e ficava lá. Sabe? A gente cria essas memórias, cria essas histórias. A gente se sugere. E aí eu mesmo já. Eu forjei meu kimono e tal. Tem os fenômenos também da distorção. A gente também distorce a memória. E como? Como que a gente distorce a memória? Depende do nosso humor. Se você tiver bom humor, você vai resgatar algo do passado, você vai lembrar das partes boas. Se tiver de bom humor. Se tiver de mau humor, você vai relembrar do passado, você vai lembrar as partes. Então aí você distorce. Distorce a partir do seu humor. E às vezes lembramos coisas que gostaríamos de esquecer por causa da persistência. A memória é desgraçada. Tem coisa que fica persistindo, tem coisa que quer esquecer, mas não consegue. Martelando toda hora você lembra, não adianta. Por favor, ajuda. Vai passear e volta. Memória. Então, esses são os 7 pecados da memória, segundo Daniel Schachter. Vocês já experimentaram todos esses pecados aí, ou não? Isso aqui não quer dizer que a nossa memória é defeituosa. Ela é assim, simplesmente. Decidiu ser assim. Foda-se você, se vire. Se vire comigo assim. Ou então, né, sem mim seria muito pior. Porque você não vai de nada, você vai ser um peixe. Joga o anzol, vai lá e pega. Joga na água de novo, joga. Esquece, memória de peixe. Toda hora cai na mesma pegadinha. E se fode, né? Se lasca. Então, que bom que a gente tem memória. Mas que ruim. Você não lembra de umas coisas que não precisava, né? E que ela faz a gente criar coisas também que não existe. Ela bloqueia a distância, a gente perca coisas importantes. Então, esses são os pecados da memória. Compreendeu o conteúdo do canal de hoje?